feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Você tem essa opção de fazer o que eu vou mostrar aqui. Olha só, gente, que enxame top. Mas dificilmente eu faço esse procedimento em divisões. No entanto, sempre que é possível, eu estou realizando esse procedimento também. O enxame, gente, está bastante forte, bastante mel estocado. Faltam poucas lâminas de cera para ela puxar. E obviamente eu quero dividir. E para isso, vou utilizar aqui o limão para fazer um controle aqui do acre. Tá ele bem aqui. Derramar aqui um pouco do limão. Sobre as abelhas. Depois vamos utilizar os pedaços também. Aqui é um tipo de tratamento natural que tem a liberação lenta. Chega uma época dessa, eu não gosto de estar utilizando, no caso, o ácido oxálico mais, porque daqui para frente é safra, é colheita. E o limão é uma ótima alternativa, assim como a tangerina e a laranja. Só que no caso da tangerina e laranja, apesar de ter mais suco, tem menos concentração de ácido cítrico. Mas também dá certo, principalmente se você fizer do jeito que eu vou mostrar aqui. No caso do limão e laranja ainda tem outra vantagem, né? Porque fica muito material propolizado. Inclusive eu estou pensando em bolar aí um jeito de fazer tipo um sistema de propolização de algumas frutas. Um forte e um pouco agressivo. E essa divisão aqui, creio eu, que vai ficar top. Porque uma vez você fazendo o controle do ácaro, ela pode não mais dar certo por outros motivos, mas não mais por conta da presença do ácaro. Agora aqui eu vou pegar esses pedaços e vou distribuir aqui sobre os quadros. Esse material distribuído dessa forma aqui, elas vão propolizar vão tentar roer, né, primeiramente. Enquanto isso aqui vai secando, elas vão tentando propolizar, vai sendo liberado o ácido e consequentemente o ácaro vai sendo eliminado. Aqui pelo menos por 24 horas
melhor, 48 horas, esse produto aqui vai estar fazendo efeito. Poderia colocar mais limão, mas tá bom. Chamezinho forte, agressivo. Agora é fechar ele e esperar ele crescer um pouco mais para dividir. Aqui depois de 7 dias, acredito que já está no tempo de fazer isso. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. E agora vamos fazer aqui a etapa que também não deixa de ser interessante, importante. Não é uma etapa obrigatória em divisão, mas nesse caso aqui eu quero fazer, porque o enxame ainda falta puxar algumas lâminas de cera, tenho tempo, e aqui fazendo esse tratamento contra o ácaro varroa, ele vai poder me dar uma resposta melhor. E no caso vou utilizar a laranja. Tá na mão, tá quase toda cortada. Aqui vou espremer um bocado sobre as abelhas. E aqui vou colocando dessa forma aqui. Eu costumo utilizar ácido oxálico, limão. Só que no caso do limão, laranja, tangerina, aqui eu tenho produtos orgânicos. Ácido oxálico, por mais que se diga que seja um sal orgânico, ele também deixa muito resíduo. Logo, eu só faço se realmente for necessário. Se você trabalha com abelha africanizada, aquelas da braba mesmo, talvez nem precise, você tem que avaliar. Aqui é porque eu quero dividir essa colmeia, e às vezes acontece de você dividir uma colmeia e a colmeia fraquejar, não ir para frente. No caso aqui eu vou fazer com 2 quadros, ou seja, eu quero uma colmeia extremamente sadia, e se eu não tiver esses cuidados, pode ser que eu não tenha esse resultado. Essa casca aqui, se fosse tangerina, elas ruía praticamente tudo. Mas nesse caso aqui, pouco provável que elas roam isso aqui. Mas o importante aqui é o resultado. No caso da laranja, limão, você também pode só fazer o suco e colocar sobre as abelhas. Só que o que é que acontece? Aqui, ó, fica muito resíduo nessa casca, principalmente aqui, ó, muito ácido cítrico. Quando eu faço dessa forma, eu tenho esse produto aqui fazendo efeito por mais de 48 horas, porque até essa casca secar, elas também vão tentar roer, vai sendo liberado o ácido cítrico e, consequentemente, vai acabar matando
o ácaro vai acabar fazendo ação, efeito por mais tempo. Além do mais, quando eu uso tangerina, limão, laranja, toda aquela casca, elas vão propolizar, que fica no caso, né? Fica muita casca propolizada. E aí eu posso pegar esse material e utilizar para fazer remédio também. Isso é bem interessante. Você pode fazer o chá, tá de molho, porque aí, além de toda aquela essência da casca do limão, da laranja, vai também a própolis, porque elas depositam uma fina camadazinha de própolis e é muito bacana. Aqui só completar, né? Vou colocar aqui mais uns pedaços. Porque essa é a primeira etapa. Vou deixar passar aqui uma semana aproximadamente. E aí eu abro novamente com você e aí faço uma divisão mostrando a escolha do quadro certo, da larva certinha que tem que ter, o passo a passo, tudo bonitinho, tudo direitinho. Então aqui posso dar por concluído, daqui a aproximadamente uma semana, 15 dias, é o tempo que elas vão utilizar para puxar esse resto de cera. Eu volto aqui. Vamos fazer um tratamento contra o ácaro para ver se nós temos aqui um resultado espetacular. E aqui no caso vou estar utilizando a tangerina, já está cortada, e aqui ó, um pouco do suco colocamos sobre as abelhas. Esse bagaço vou deixar aqui porque eu vou utilizar ele deixando dentro. Essa é uma colmeia que já está bastante forte, mas eu ainda posso esperar um pouco mais antes de dividir ela. A tangerina, ela não tem tanto ácido cítrico, mas feito da forma que eu vou mostrar aqui para vocês e utilizando bastante suco dela, aqui vai ter uma ação até por mais de 48 horas. Então aqui ó, eu já posso começar a espalhar. A tangerina. Tem uma aqui ainda por ser aberta. Bora abrir. Eu gosto de usar a tangerina, assim como o limão e a laranja. Claro que a preferência é sempre pelo limão, porque tem maior concentração de ácido. No caso da tangerina, porque essa cascazinha é bem molinha e elas praticamente eliminam tudo. Aqui o suco sobre as abelhas. E aqui eu vou ter uma ação por um longo período. Aqui é sempre bom abrir ela da forma como eu abri aqui, ó, para modo de não ficar impedindo a tampa. Poderia até ter cortado um pouco menor, mas desse jeito aqui também dá certo. Então essa vai ser a divisão com apenas um quadro, e antes dar essa turbinada aqui nelas para fazer aqui uma limpeza, principalmente em alguns resquícios de ácaro,
e vocês vão ver como o resultado é top. Agora já posso fechar a colmeia. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou Marcelo Queiroz e essa é a colmeia que eu vou estar aqui revisando com você para verificar se está tudo ok com ela. Na ocasião, eu vou fazer aqui controle de ácaro, fazer uma alimentação proteica e vou passar todas essas receitas aqui para vocês do que foi utilizado aqui para que você possa ter exatidão quando você for reproduzir a mesma receita, caso queira utilizar. E iniciar aqui falando sobre manejos de entre safra. Aqui está iniciando o período de safra, ainda não choveu o suficiente para abrir florada, mas creio eu que não demora 15, 20 dias depois que começar a chover de fato, provavelmente a partir do dia 10, logo vai abrir floradas e os enxames maiores, melhores já tem que estar prontos. E na ocasião, aqui, a primeira coisa que foi feito aqui foi redução de espaço. Tirei as melgueiras que tinha, que elas não estavam mais utilizando. E já fiz uma cura de ácaro aqui uma vez, só que dessa forma, pelo menos 3. Também muito importante, redução de alvado. Essa aqui é uma caixa que cupim tem atacado bastante. Eu tenho também que trazer alguma coisa para matar os cupim aqui dessa caixa. No caso, sobe pelo cavalete no chão. E aí, gente, período de escassez é um período que aqui a gente tem algumas coisas que tem que ter muito cuidado. O primeiro é a traça. A traça gosta muito de cera velha. Não pode estar deixando muita cera velha. Chega uma época dessa, você tem que trocar a cera para não ficar muito velha. Pelo menos 30%, mas eu recomendo você fazer a troca de pelo menos 80%. Olha só que enxame lindo, maravilhoso, bem populoso. E trocar a cera é uma estratégia bem interessante, bem como manter o enxame forte, o controle tanto da traça como também do ácaro, porque o ácaro dá principalmente zangões e quando você troca a cera, você desfavorece elas a estarem puxando zangões. Então, troca de cera é extremamente importante. Aqui eu vou puxar alguns quadros para ver, antes de eu fazer a cura do ácaro. Olha só, gente, elas já estão começando a achar alguma coisa aí na natureza. Porque assim, aqui deu 2 chuvas, basicamente, um espaçamento aí de 15 dias de uma para outra. E aí, em riachos, onde acumula mais água, já tem algumas floradas. Ainda assim, insignificante, mas elas já estão encontrando alguma coisa na natureza, coisa muito pouca. Aqui, ó, resquícios já de alimento. Aqui também, ó, resquícios, mas tudo muito pouco. E esse próximo quadro aqui, ó, já é crias. Vamos ver aqui, né, a área de crias, porque olha só que enxamezinho populoso, que bacana. Esse quadro aqui também tem requisitos, ó. Aqui elas estão pegando o alimento. Tá? Olha só,
alimento estocado, néctar e dar uma olhadinha nesse aqui, puxar mais um. Também, ó, bastante alimento estocado. Ou seja, elas já estão começando a encontrar alguma coisa aí na natureza, mas pólen ainda pouco. Isso aqui é florada, provavelmente, de marmeleiro. Olha só, bastante, muito bom. Significa dizer que elas já estão encontrando alguma coisa aí. Então aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4 quadros com crias. E agora eu vou fazer aqui o controle do ácaro, passar a receita para vocês. Aqui, gente, essa receitazinha para controle do ácaro é muito simples, tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão comprar aproximadamente 300 gramas de ácido oxálico, ou também, como é mais conhecido, principalmente quem trabalha com tecido, como sal azedo. E aí, vocês vão diluir, no caso, 1 kg de açúcar em 3,5 litros de água e vão adicionar essas 300 gramas, fazer aquele xarope, diluir bem e aí borrifar sobre os quadros. Um detalhe muito importante, o ácido oxálico, ele não é tóxico para as abelhas, não causa nenhum dano a elas, as abelhas adultas, mas é tóxico para as crias. Então é importante você só jogar aqui sobre os quadros, não jogar sobre as crias. E essa aplicação ela tem que ser feita pelo menos a cada 3 vezes, semanas seguidas, para poder ter uma ação efetiva. Ainda sobre o controle do ácaro com ácido oxálico, você pode fazer as fitas. No caso, você também utiliza para fazer essas fitas a glicerina. É outra receita, é outra forma, é até bem mais prático, bem mais rápido fazer o controle com as fitas. Você também que só tem 2, 3, 5 enxames, você pode fazer o controle utilizando o limão. O limão ele é muito bom também, principalmente quando você faz do jeito que eu mostro. Eu vou deixar o vídeo aqui para você dar uma olhadinha, que é deixando todas as cascas dentro da colmeia. E aí só depois de um bom tempo que você tira. É um controle muito eficiente. Você pode estar utilizando o limão, bem como utilizar a tangerina, a laranja. Mas esses, como são frutas um pouco mais caras, só se você tiver pé em casa. Isso seria o ideal. Fazer aqui um pequeno furo, fazer uma alimentação proteica aqui. O enxame já desenvolveu bastante, mas é interessante estar fazendo esse tipo de alimentação a partir de agora aqui na minha região. Essa alimentação proteica, ela está bem rica. O ideal, claro, é que fosse pólen, mas essa alimentação aqui, elas pegam muito bem. Vocês vão já entender por quê. No caso aqui, essa alimentação proteica aqui é uma ração um pouco mais balanceada. Não é a melhor que eu já utilizei, mas é a que eu faço por conta da facilidade que eu encontro esses materiais aqui na minha região. No caso aqui tem, nessa receita aqui, como é que eu faço, né? Eu pego 1 kg de goma, 1 kg de massa do trigo, a sem fermento, pego 1 de soja, 3 de milho e 4 de açúcar. Faço 10 kg de ração. E claro, né, o milho ele tem que ser bem fino, muito fino mesmo, isso é importante. E aí esse material
eu vou utilizando aos poucos. No caso, eu utilizo 1 quilo. No caso, a cada quilo desse material, eu diluo 1 litro de mel. Aí fica essa pasta aqui e elas pegam muito bem. Olha só, já tem a abelha pegando. A aceitação dela é altíssima. Rapidamente elas consomem. E aí, né, como eu não gosto de fazer muita lambança, eu prefiro fazer ela um pouco pastosa. Coloco só um papelzinho para não sujar muito os quadros e coloco sobre o papelzinho. Quando eu faço o bife mesmo tradicional, como vocês são acostumados a ver aí, eu faço melando em açúcar para não fazer aquela meladeira. Só que elas demoram mais a consumir. É um bife que eu faço ele assim no meio da escassez, quando você só quer mesmo garantir que os enxames vão se manter populoso. E eu faço esse tipo de bife e forneço. Essa mesma ração aqui na minha região, ela também pode ser fornecida seca. Claro que aí não entra o mel na composição e elas pegam também. Tem um aproveitamento muito bom, principalmente se o milho for bem refinado. Mas dessa forma aqui, elas aproveitam muito bem. Então, esses eram os procedimentos que eu queria passar aqui para vocês. No caso, a ração proteica, o controle do ácaro. Essa já é a segunda, faço só mais uma, no caso para controle do ácaro, e a alimentação quantas vezes for necessária. E eu acredito que aqui no máximo que eu vou conseguir fazer é 8 alimentação, porque se chover a partir do dia 10, não precisa mais eu estar fazendo esse tipo de alimentação numa colmeia como essa aqui. E o próximo passo aqui, antes de iniciar a florada, é trocar o máximo de cera que eu conseguir aqui. Então, o procedimento finalizado. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo. Dúvidas e sugestões você pode deixar nos comentários. E em breve você pode ser membro do canal. Vou fazer uma área para você que é profissional e uma área mais amadora, só para quem quer de uma certa forma ajudar, e também disponibilizar um Pix para que você possa ajudar de alguma forma, caso queira, né, com o nosso trabalho aqui. Pode ter certeza que esse valor vai ser muito bem aplicado, tudo que a gente arrecadar, para a melhoria do conteúdo no canal. Então, dúvidas e sugestões você pode deixar nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.